nessa live da Igreja do Ringue. Eu creio que logo estaremos todos juntos aqui. E nessa noite, Deus tem uma palavra especial para você. Hoje, a primeira coisa que aconteceu quando eu acordei, eu ouvi a voz do Senhor. E quando eu despertei, o Senhor falou assim no meu ouvido: Nabucodonosor. Eu já entendi que a palavra que eu iria ministrar era sobre esse homem, né? E no decorrer, quando eu comecei a ler a palavra, para ver o que o Senhor queria ministrar, o que o Senhor queria passar para a igreja, eu percebi que Deus, Ele é tão misericordioso, Deus, Ele é tão bom, mesmo a gente sendo infiel, Ele continua sendo fiel. E eu vi aqui algumas loucuras que eu posso dizer para você que foi loucura nossa, mas para o Senhor foi oportunidades que o Senhor estava dando para Nabucodonosor. Então o texto inicial está em Daniel capítulo 4, versículo 37. Daniel capítulo 4, versículo 37. Amém. Se alguém tiver com algum problema de áudio aí, avisa aqui. Tá avisando. Amém? Assim que for melhorando, vocês avisam aqui na live, tá? Amém? Daniel capítulo 4, versículo 37. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus. Porque tudo que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Eu creio que o Senhor, Ele está querendo aqui falar sobre arrogância, orgulho. E nós vamos, no decorrer da palavra, ver o que houve, o que aconteceu com Nabucodonosor. Eu vejo aqui algumas oportunidades que Deus deu para Nabucodonosor, para ele conhecer e reconhecer quem é o verdadeiro Deus. Porque Nabucodonosor, ele tinha vários deuses. Nabucodonosor, ele construía deuses. Mas o Senhor olhou para ele com misericórdia, como ele faz comigo, como ele faz com você. E ele sempre está fazendo o quê? Dando oportunidades. A primeira oportunidade que eu vejo que Deus deu para o rei Nabucodonosor foi quando ele pediu para construir um Deus de pedra, um Deus feito por mão de homem, e ele pediu para todos se dobrarem, para todos se ajoelharem perante aquela imagem. E teve 3 homens que não se dobraram: Sadraque, Mesaque e Abednego. E o que aconteceu? Quando eles não se dobraram, eles foram jogados à fornalha de fogo. E lá o rei reconheceu, ele viu que Deus estava com aqueles homens. Se você vê no capítulo 4, capítulo 3, versículo 28, disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida, prestar culto e adorar a Deus que não fosse o seu próprio Deus.
Repare que ele fala: louvado o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mesmo ele vendo aquilo, não tomou o Deus para si. Então a primeira oportunidade que Deus deu de você ver quem é o poderoso, de você ver quem é o Deus, e você viu Sadraque, Mesaque e Abednego sendo livres da fornalha, e mesmo assim não adorou. Mesmo assim não tomou ele para si como Deus. Quantas vezes nós vemos as pessoas recebendo milagres, recebendo curas, recebendo portas, Deus abrindo portas para ela, e a gente mesmo assim não busca o Deus dessa pessoa, não busca experimentar o que aquela pessoa viveu. O que Deus quer não é que você apenas assista a vitória do próximo. O que Deus quer é que você viva a sua própria vitória. Mas para você viver a sua própria vitória, você tem que seguir esse Deus, acreditar nesse Deus, se derramar nesse Deus. Mesmo que custe para você a morte, mas adorar Ele com intensidade, com todo o fervor. Olha, segunda oportunidade. Aí Deus olhou e falou assim: tá, oportunidade, quando ele conheceu esses caras, Sadraque, Mesaque e Abednego, eu acredito, que na Bíblia não está tudo, mas eu acredito que o rei perguntou para eles como era esse Deus, da onde ele era. E no versículo 37, capítulo 4, versículo 37, você repara que ele fala, ele reconhece o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas ele não vive. Ele reconhece. Existem pessoas que sabem que Deus é Deus. Se você vê lá quando ele falou sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, ele honrou a Deus. E ele exaltou a Deus. Então ele fez um decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e sua casa seja transformada em montes de entulhos, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Olha, repare que ele exaltou, ele honrou o Deus de Mesaque, Sadraque e Abednego. Tá ruim. Ele exaltou e honrou o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Só que não adianta você falar só da boca para fora. Não adianta você falar de Deus e não viver com esse Deus. E esse rei Nabucodonosor, ele reconhecia, ele sabia que Deus estava ali, mas só da boca para fora, porque ele não vivia os decretos. Existem muitas pessoas que estão na igreja, sabe que quem é Deus, sabe que Ele é o verdadeiro, que Ele é o único, ele não adora outro Deus, ele não adora outra imagem, ele só pede para Deus, só que é só da boca para fora. E o que o Senhor realmente quer é atitude. O que o Senhor realmente quer é uma posição. O que o Senhor realmente quer é uma postura. Então ele costuma fazer o quê? Abrir oportunidade, e outra oportunidade, e outra oportunidade, e outra oportunidade. Tem horas que Deus dá um basta. Nesse basta de Deus, às vezes dói. Às vezes Deus te leva para um lugar que você não queria ir. Às vezes Deus tira uma coisa que você não queria que fosse tirada. Às vezes você perde um emprego que você não queria que perdesse. Às vezes Deus fecha uma porta de uma empresa. Às vezes Deus coloca uma pessoa para te atormentar. Ele permite, porque Ele quer que você mude. E se Deus está açoitando, se Deus está corrigindo, é porque Deus ama. Deus não quer que você fale apenas da boca para fora. Deus quer sua atitude. Não adianta você vir
para a igreja e falar: Senhor, eu te amo. Senhor, eu dou minha vida para ti. Irmão, é fácil falar. Agora Deus quer o quê? O seu coração. O Senhor quer a motivação. Onde está a motivação do seu coração de vir para a igreja? Onde está a motivação do seu coração de estar assistindo essa live? Fala para mim. É para bater cartão? Vai pastar. Porque Nabucodonosor pastou para entender isso. Homens de Deus pastaram para entender isso. O Senhor quer o seu coração, não 10%, não 20%. Deus quer o seu coração 100% com Ele. Tudo que você for fazer vai prosperar. Olha, eu vejo pessoas que estão aqui entrando, a Jéssica, Rafael, eles abriram empresa. Se a motivação estiver no Senhor, vão prosperar. Já estão prosperando, em nome de Jesus. Valesca, Anderson, abriram empresa também, estão fazendo lá os negócios deles. Estão prosperando. Irmão, se você ouvir a voz do Senhor, e você acreditar, foi o Senhor que falou isso, porque eu não falaria para mim fazer isso. É sempre, comigo funciona assim. Será que foi Deus que falou? Aí eu penso, eu falaria para mim fazer isso? Não. Então foi Deus que falou. E se não foi, irmão, Deus sabe do seu coração. Você está fazendo em obediência a Ele, em amor a Ele. Se, vamos supor que é uma perca para você, e outra pessoa está ganhando, você está honrando outra pessoa, Deus mandou. Porque o próprio Jesus disse, é melhor dar do que receber. Ele sempre pede para nós honrarmos. Amar o próximo como a si mesmo. Honrar o próximo. Aquele que se acha o cara, ele não é o cara. Aquele que está em primeiro, ele não está em primeiro, ele vai ser o último. E o que está em último será o primeiro. O maior no reino de Deus é o menor. Então, a lógica de Deus é diferente. A palavra de Deus, ela tem que ser acreditada, confiada. E você vê que Nabucodonosor, e como muitas pessoas que estão na igreja, elas só falam. Elas até louvam. Elas até exaltam o nome de Deus apenas com a boca, mas não com atitudes. Às vezes elas lançam maldições sem saber, ou às vezes até sabem, mas não levam aquilo como uma lei. A Bíblia fala para você guardar a palavra de Deus nas tábuas do seu coração. A palavra de Deus é para ela ser guardada. A palavra de Deus, ela precisa ser compilada na sua mente. Qual a atitude, qual a ação que eu devo fazer? Espera aí, a palavra de Deus fala para mim fazer isso. A atitude está sendo essa, está errado, eu tenho que ir pela palavra. Você está na rua e achou um celular. Não tem senha, não tem nada. A atitude errada é você abrir, tirar o chip e desligar o celular. A atitude certa é você ligar o celular, deixar carregando e esperar alguém ligar para você atender e falar onde está o celular. Só que quando você não tem a palavra no seu coração, você até conhece, mas quando você não tem a palavra no seu coração, você desliga o celular. Eu achei, Deus me deu. Deus não te deu. Você roubou. Deus te deu uma coisa chamada oportunidade para mostrar quem é você. Deus te deu uma coisa chamada oportunidade. Deus estava dando para Nabucodonosor a oportunidade de conhecer Deus. A oportunidade de engrandecer, louvar a Deus com a boca e com o coração. Só que Deus não para. Deus dá outra oportunidade. Para você ver que Deus, ele é tão misericordioso. No capítulo 4, eu queria que você lesse todo.
Eu vou ler um texto, Daniel capítulo 4. Fala que, mesmo ele acontecendo tudo isso com Sadraque, Mesaque e Abednego, Nabucodonosor teve um sonho. Vamos lá. Como foi esse sonho, Vitor? Vamos lá, ó. Ele fala sobre, no capítulo 4, diz assim: eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado na minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Então, ele fez o quê? Ele teve um sonho e ele teve as visões. E ele falou assim: eu quero que vocês trazem de toda a Babilônia para mim, a minha presença, alguém que possa interpretá-lo. Por fim veio Daniel à minha presença. Contei-lhe o sonho e comecei a contar o sonho. Ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus, e o Espírito dos Santos, Deus está nele. Vamos lá. Disse Beltesazar, chefe dos magos, versículo 10. Estas são as visões que tive quando estava deitado em minha cama. Olhei diante de mim, estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos. Nela havia alimentos para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam abrigo. E as aves do céu viviam em seus galhos. Toda criatura se alimentava daquela árvore. Nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim sentinela, um anjo que descia do céu. Ele gritou em alta voz: derrubem a árvore, corte os seus galhos, arranque as folhas, espalhe seus frutos, fujam os animais debaixo dela e as aves dos seus galhos. Mas deixem o toco e as suas raízes presos com ferro e bronze. Finque ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu, e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada, e ele será como um animal, até que passem 7 tempos. Daniel, esse foi meu sonho e a minha visão. Consegue interpretar? Aí Daniel falou assim: tá, Senhor, essa árvore és tu. Você vai ver isso no versículo 22. Essa árvore, ó rei, és tu. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu. O teu domínio te estende aos teus confins. No versículo 25, ele diz assim: passarão 7 tempos, até que admita que o Altíssimo domine sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. Senhor, essa árvore é você. E quando você disse que viu um anjo, tem outra versão que diz que é santo, viu um anjo descendo e fala: cortem a árvore. O Senhor está falando para cortar você. Eu vou te dar um conselho, rei. No versículo 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Renuncia a teus pecados, a tua maldade. Pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continue a viver em paz. Nabucodonosor, começa a se preocupar com o próximo. Nabucodonosor, renuncia a teus pecados. O Senhor queria que o rei Nabucodonosor conhecesse ele, mas ele não. Prepotente, avarento, ganancioso,
só pensava nele, só pensava no reino dele, só pensava nas coisas dele. Ah, se para mim ir bem, tá tudo bem. Se a minha família ir bem, tá tudo bem. Eu não me preocupo com o irmão que está precisando de ajuda. Eu não me preocupo com esse povo. Eu não me preocupo com ninguém. Eu me preocupo com o meu reino, porque a glória é minha. Daniel Beltesazar, né? Que é Daniel, falou assim: renuncia a teus pecados, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Tem compaixão dos pequenos. Tem compaixão por aqueles que clamam ajuda. Talvez, então, continue a viver em paz. Sabe o que acontece com pessoas egoístas? Não têm vivido em paz. Elas vivem por dinheiro. Elas vivem por sua vida, muitas vezes medíocres. Elas vivem por amizades, ou até pela própria família. Mas eu quero dizer para você que uma verdadeira vida, quem traz verdadeira vida é Jesus. E Ele traz vida em abundância, e não é pouca vida não, irmão. Você quer viver pouca vida? Usa droga, bebe. Você fica feliz momentaneamente. Mas depois você precisa de mais daquilo para viver, para ter mais felicidade. Mas quando você está com Jesus, você não precisa de bebida, você não precisa de droga, você não precisa de dinheiro. Porque o Senhor, Ele traz até você. O que você precisa, Ele traz até você. Essas pessoas buscam por alegrias passageiras. Elas são dependentes. Por que você fuma? Porque está estressado. Aí você busca no cigarro para desestressar você. É tanta cobrança, tanta pressão, você tem que pensar muito, você tem que resolver problemas, aí você fica estressado, aí você pega lá a nicotina, ingere e ela acalma os seus nervos. Coloca esse estresse na mão do Senhor. Coloca essa preocupação na mão do Senhor. Senhor, não estou bem. Está acontecendo isso? Eu fiz isso esses dias. Me senti um pouco mal e pedi ajuda para o Senhor. Falei, Senhor, não quero viver isso. Não quero viver nessa desconfiança, nesse medo. Me ajuda. E o Senhor parece que como um clarão, Ele começa a iluminar o caminho, e eu começo a ver o caminho, e eu começo a sentir a paz do Senhor. Quando você vem para a igreja, você cumprimenta o irmão, a paz do Senhor esteja contigo. Ele responde, paz, amém. Porque quando você está no caminho de Deus, você tem uma paz naquele caminho. Você pode andar pelo vale da sombra da morte, mas o mal não vai te assolar. O mal não vai te pegar. Nada vai acontecer com você, porque você está na paz. Você está no caminho. Irmão, melhor coisa é você morrer nessa paz. É você morrer dentro do caminho. Porque você vai cair, mas você está no caminho de Deus. Ele está com você. Ele que está iluminando esse caminho. E esse caminho leva a Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Ele é a única alegria. Eu vou abrir, mas será que vai dar certo? Não abra. Porque se você estiver com Deus, vai dar certo. Se você estiver no caminho de Deus, não há nada que você esteja no caminho que não dê certo. Nabucodonosor, Deus deu um sonho para ele. Daniel, Deus não faz nada sem antes usar os profetas dele para avisar. Daniel falou, renuncia aos teus pecados.
a tua maldade, pratique a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continue a viver em paz. Qual foi a reação de Nabucodonosor depois de ouvir uma palavra dessa de um profeta? Depois de ouvir uma exortação, um confronto. Tem gente que depois que ouve o confronto do pastor, que ouve o confronto de um profeta ou de um líder, sabe o que ela faz? Não vou mais nessa igreja, não gostei. Não é só você não, queridão. Nabucodonosor fez isso também. Ele não ligou. Não se importou. Talvez você está ouvindo essa palavra aí, eu espero que você se importe com essa palavra, porque Deus está tentando falar com você. Por isso que a Bíblia diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Aquele que tem ouvidos, ouça. Amém, Vivi? Aquele que tem ouvidos, ouça. Amém, pastor Edson? Simone? Sem Deus nós não somos nada. Sem Deus não somos nada. Olha, a atitude do rei. No versículo 29. A Bíblia diz assim: 12 meses depois, a exortação veio, mas depois de um ano. Vamos ver como estava o rei. Qual era a atitude do rei? 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Primeira coisa, ele não fez para Deus, ele fez para ele, ele fez para a glória dele, ele fez para o poder dele, ele fez com capital. Ele fala que ele construiu, ele. Quando você fala eu faço, eu oro, eu dizimo, eu faço isso, eu cuido daquilo, irmão. Você está fazendo a mesma coisa que Nabucodonosor, só que subliminar. Sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que a gente engana a Deus. Fala bonito. No discipulado eu estava falando aqui uma palavra, tem um que um olha para o outro, tentando jogar, você captou que está falando de mim? Irmão, Deus, presta atenção. Deus está falando com você, para você abrir a sua mente. Porque o Senhor não quer você no inferno. O Senhor quer que você cresça, tenha maturidade, saia dessa meninice. Deus está usando essa palavra para confrontar você que está aí na sua casa assistindo essa palavra, ouvindo essa palavra. Nabucodonosor, ele acha que eu tenho porque eu fiz, eu comprei esse carro porque eu trabalho, eu comprei essa casa porque eu trabalho, eu tenho isso porque, irmão, não é nada você. Existe uma palavra que diz assim: não há nada que é lhe dado que não venha do céu. Nada é dado para você se ele não liberar a ele toda a honra e toda a glória. É ele que abre as portas.
é Ele que fecha as portas. Se não for Ele, você está perdido, irmã. Se você não cumprir Mateus 6,33, colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, você está perdido. Primeiro lugar não é segundo lugar. Ah, pastor, eu não estou indo para a igreja porque está ruim agora. Eu não estou assistindo a live porque depois eu assisto. Depois eu sento lá e assisto. Irmã, cumpra os horários. Assiste essa live na hora que é para assistir. Ou você arruma um argumento. Ah, mas aqui não deu. É a mesma coisa, depois eu assisto. Coloca Deus em primeiro lugar, não seja hipócrita. Cumpra o tempo seu com Deus. Leia a Bíblia. Faça sua oração. Faça seu devocional. Participe das células de live. Participe da live que está rolando agora, na sua casa. Cumpre as coisas de Deus. Sabe, compre para a sua vida, para o seu coração. Olha o que Nabucodonosor estava fazendo. Eu fiz, eu sou maior, eu sou o cara. Pronto. As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor, sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens, comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem Ele quer. Nabucodonosor, não é você. Você vai comer capim, vai viver como um bicho, até que você reconheça que eu sou. O céu domina. O mundo espiritual domina sobre o mundo físico. A minha empresa só anda se as coisas de Deus estiverem em primeiro lugar. Eu já falei isso para o Silvio. E ele entendeu isso. Porque as contas estão sempre em dia. Porque o mundo espiritual domina o físico. Se as coisas de Deus da sua vida vai bem, o resto pode ir mal, mas está indo bem. Não sei se você está entendendo. A aparência é má, mas Deus está te preparando surpresas lá na frente. Eu queria te falar uma coisa: Deus ama surpreender. Deus surpreendeu Silvia e Ana com uma casa. Deus surpreendeu o Johnny com um carro, com a empresa e mais algumas coisas. Deus surpreendeu o pastor Edson com um carro. Estou falando tempo atrás, mas está surpreendendo. Deus me surpreendeu com um carro, uma moto, a minha empresa. Irmão, Deus sempre está surpreendendo. É só você andar no caminho. Quantas pessoas que estão aqui hoje, que Deus já está começando a surpreender? Anderson e Valesca, casa própria. Vai chegar isso na vida da Jéssica, na vida do Johnny. Tem coisas grandes lá, Johnny. Na vida da Lilian, não sei quem é essa Lilian, mas Deus vai surpreender essa moça aqui também. Porque Deus, ele ama surpreender. Mas Ele quer que você reconheça que é Ele que está fazendo. Eu já falei para minha esposa, tudo que a gente tiver tem que vir da mão do Senhor. O Senhor, Ele surpreende. E o Senhor me surpreendeu com este templo. Surpreendeu você também com este templo. Porque teve pessoas que não acreditam onde nós estaríamos. Mas se você seguir a direção de Deus,
se você seguir os caminhos de Deus, se você seguir as orientações de um profeta, no caso aqui Daniel, se você seguir as orientações do seu pastor, de um líder, porque ele tem uma autoridade espiritual sobre a sua vida, mesmo você não concordando, não amaldiçoa, se submeta e o Senhor vai te honrar. Ó, ele foi como um animal. Olha o que aconteceu com Nabucodonosor. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Versículo 33, capítulo 4. Ele foi expulso do meio dos homens, passou a comer capim como os bois, seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então, louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. Olha, repara, irmão, não espera passar, comer capim, para você entender o propósito de Deus na sua vida. Tem muita gente que comeu capim aqui. Pessoas que chegaram aqui estavam pastando. Pessoas que chegaram aqui não tinham casa, tinham perdido casa. Pessoas que chegaram aqui não podiam engravidar, agora já tem filhos. Pessoas que chegaram aqui estavam com a empresa quebrada, hoje a empresa está fluindo. Pessoas que estavam aqui eram amarrados, eles eram presos no mundo da bebida, da droga, e o Senhor aqui libertou eles. Eles estavam comendo capim. Pessoas que estavam aqui, alguns anos atrás, de madrugada, estavam na rua brigando, tretando. Hoje a pessoa está aqui. Sabe por quê? Deus não quer que você viva comendo capim. Deus não quer que você viva sendo humilhado. Se você fazer o certo, Deus vai trazer o certo sobre a sua vida. O mundo espiritual domina o físico. Coloca a sua espiritualidade no lugar correto. Coloca a sua espiritualidade na mão de Deus. Coloca a sua espiritualidade no altar do Senhor. Coloca as suas finanças, irmão, no altar do Senhor. Coloca a sua empresa no altar do Senhor. Coloca o seu negócio no altar do Senhor. Coloca o seu marido, a sua esposa, no altar do Senhor. Essa igreja aqui, irmão, ela levanta guerreiros. Sabe por quê? Tudo nós temos colocado no altar do Senhor. Nós somos o que somos por causa do Senhor. Aprendi muito, irmão. Aprendi muitas coisas erradas. E quando vim aqui, comecei a aprender a fazer o certo. Eu aprendi com pessoas que o certo era ter status. Era poder postar eu tomando um café no France Café, ganhando R$200 por semana. Nessa época que eu ganhava bem pouquinho, eu fui na Casa da Sopa, onde só artista vai. Nessa Casa da Sopa é R$80 lá, no mínimo, por pessoa. Mas estava eu e a pastora Débora. Ia para restaurante, não ia em promoção não. Eu ia nos restaurantes de nome, Baby Beef, ganhando R$800. Porque o que satisfazia o meu coração era o meu ego. Eu estive em tal lugar, eu fui para os Estados Unidos, eu comi, eu estava no France Café. Porque eu corria atrás de status. Aí teve um dia que Deus colocou eu perto de algumas pessoas, e eu fui na igreja de um pastor amigo meu,
E ele falou, fica aí para almoçar comigo. Na hora que ele falou assim, fica aí para almoçar comigo, eu imaginei, ele vai levar eu num restaurante japonês top. Irmão, não estou falando que você não pode visitar, mas entenda o que eu estou falando aqui. Visita se tem. Não faça loucura se não tem. E ele falou, fica aí para almoçar comigo. E aí ele pegou, falou, não, beleza, eu imaginei que ele ia levar num restaurante japonês, tal, ou numa churrascaria. Falou, não, a comida já está feita aqui. Abriu a geladeira, eu vi aquela comida gelada, falei, mãe, papai do céu, é o que sobrou de ontem. Arroz, não tinha feijão. Salsicha. Salsicha que sobrou do cachorro quente da cantina da igreja. Falei, irmão, esse cara tem dinheiro. Ele poderia ir nesses lugares. Mas ele não vive em cima de ostentação. Por isso que ele conseguiu conquistar muitas coisas. Sabe, de vez em quando, você tem que ir e deve ir com a sua esposa. Mas tem gente que faz isso para mostrar, para ostentar, para mostrar uma coisa que você não é. Nabucodonosor, ele queria toda a honra e toda a glória para ele. Às vezes a gente faz essas coisas inconscientemente, querendo mostrar algo para alguém que nós não somos. E eu percebi que eu era assim. Porque eu lembro que eu trabalhava na Firestone, muitos anos atrás, no início. Eu tinha vergonha de falar que eu era ajudante geral. E aí, Ricardo, o que você faz lá? Eu trabalho no setor de avaliação final do produto. Sabe o que eu fazia lá, irmão? Pegava pneu da esteira e colocava nos pallets. Ganhava R$ 2,28 por hora. R$ 2,26, perdão. R$ 2,26 por hora. Esse dinheiro eu investi na minha faculdade. Mas toda vez que alguém perguntava, eu falava isso. Falava bonito. Qual é o seu papel na igreja? Irmão, fala quem é você. Deus ama que você seja transparente. Seja você. Deus ama a transparência. O Senhor me ensinou a viver verdadeiramente o Evangelho de Deus. Nabucodonosor aqui, ele começou a entender que não era ele. Ele comeu capim, virou um bicho, virou um animal, virou uma pessoa rejeitada. Irmão, tem pessoas na rua, se você um dia for fazer, o Johnny pode falar isso. Rafa, eu também. Se você for na rua levar comida para os mendigos, a grande maioria, eles eram cristãos. A grande maioria, eles se afastaram do Senhor. Aí o Senhor coloca para comer capim. Pode ver que às vezes tem pessoas que chegam na igreja, quando está muito sujo, muito podre, o pessoal já olha meio assim, já meio que se afasta. Por quê? Não é uma pessoa normal. O Senhor estava tratando ela. O Senhor quer que você dê amor para essas pessoas também. Porque o Senhor teve amor desse bicho que era Nabucodonosor. Ó, já não era mais ele no versículo 34. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. 35. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer, o que fizeste? Ele manda. As pessoas falam é uma coisa, agora quando Deus decreta é outra, irmão. Quando Deus decreta, acontece. Naquele momento voltou-me o entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino.
Meus conselheiros, os nobres, me procuraram. Meu trono me foi restaurado. E minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus. Porque tudo que ele faz é certo. E todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Quebra o seu orgulho. Quebra a sua arrogância. Reconheça seus erros. Reconheça as suas falhas. Pastor, eu sou humilde. Não fala mais isso, não. Haja como humilde de verdade. Porque quem fala muito sobre humildade não é humilde. É humildade disfarçada de orgulho, arrogância. Amém? A palavra que eu tinha para vocês de hoje é essa. Na sua casa, começa a mover um mundo espiritual. No seu trabalho. No seu ministério. Mesmo estando longe. Joyce, Adriano, em breve outras pessoas. Não é distância, irmão. Viu, Joyce? Não é distância que vai fazer você ser menos ou mais que alguém. Não é eu que vou te erguer a nada. Não é eu que vou erguer a Adriana, é Deus. Eu sei que você tem saudade de voltar a liderar uma célula. Você começa a lembrar o passado. A célula lá na casa da Vivi. Esse é o seu chamado. Mas não tem só aqui. Você tem o mundo inteiro. Você tem a Jaqueline. Você tem essa outra menina, a Rafaela. Eu não lembro o nome. Talvez nem seja assistindo aqui. Você tem a sua vizinha aí. Se o seu chamado está no seu coração, faz acontecer. Não para mim, para ele. Faz ele ver. Viu, Adriano? Faz ele ver. Não pessoas. E o Senhor vai recompensar. Como foi com Nabucodonosor. Meu trono me foi restaurado. E minha grandeza veio a ser ainda maior. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Assim diz o Senhor. Deus ama recomeço. Deus não ama frouxidão. Deus ama um recomeço. Recomece certo. Teve erros. Vamos acertar. Foi o que aconteceu na Nabucodonosor. O que o Senhor mais queria é que ele reconhecesse que não era ele, o rei Nabucodonosor. Que tudo que aconteceu na vida de Nabucodonosor foi vindo dos céus. O céu governa a terra. O céu governa a sua história. O céu governa a sua vida. É o céu. Para onde vocês foram tem propósito. Aonde você está tem propósito. Essa porta de emprego que fechou pode ter propósito. E tem um propósito. Não há nada que aconteça que não tenha um propósito. Esse é um tempo para a igreja do ringue recomeçar. Esse é um tempo para a sua célula recomeçar. É um restart de Deus. Quando voltar as portas da igreja serem abertas oficialmente,
Não coloque argumento, esteja aqui. O Senhor quer te honrar. O Senhor, Ele quer te restaurar. O Senhor vai te levantar como um alguém. Deus abençoe a Lilian. Simone. Glória a Deus. Você que está assistindo, vem acontecer as coisas aqui. Deus abençoe Júnior Leonardo, aonde ele estiver agora. Neiliane, Deus abençoe essa mulher, os filhos. Senhor, toda a cadeia que prende, não cadeia física apenas, mas cadeia do vício. Cada pessoa que está assistindo aqui, que o Senhor venha romper essas cadeias. Que o Senhor venha abençoar a Neliana, o Júnior, essa família, Senhor. Júnior, vai se cumprir a visão que eu tive com você. Seu lugar não é sentado aqui embaixo apenas. Seu lugar é ministrando a palavra de Deus. E Deus vai te usar para ganhar muito louco. Deus vai te dar ousadia. Deus vai te dar sabedoria. Em nome de Jesus. Lilian, seja um braço direito aí nessa célula que você vai estar participando. Você, seu marido, seus filhos. Porque coisas grandes vão acontecer através dessas mãos aí onde vocês estão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar aonde elas estiverem, para a honra e glória do Senhor, para Ele, porque o céu domina, o céu governa a terra. O que você ligar aqui embaixo é ligado no céu. E quando você liga no céu, é ligado aí na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério. Ó Lilian, deixa eu te falar uma coisa que o Senhor está me mostrando aqui. Nessa semana, eu sou profeta, e acontece, irmã, deixa eu te falar. Nessa semana, o próprio Senhor vai colocar algumas coisas dentro do seu coração. Tem coisas que você vai começar a deixar de fazer, porque o Espírito Santo vai te incomodar. Se você precisar de ajuda, você sabe para quem procurar ajuda aí, para entender essas ideias, essas coisas que o Espírito Santo faz. Eu não sei o seu nível de maturidade, mas o Senhor, essa semana Ele vai visitar você. Ouça louvores. Quando você menos esperar, você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Ela vai falar, a voz do Espírito Santo vai falar dentro de você. E você vai saber que é Ele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nesse momento, abra o seu coração aonde você está. Adore Ele. Sinta o Espírito Santo aí. Não existe Deus como o Senhor. Tua beleza incomparável é. Exaltado. Nada nesse mundo satisfaz. Tu és a fonte, nunca secará. Tua presença é tudo pra mim. Tire todo louvor, toda música que não seja em exaltação a Deus. Tire todas essas músicas e coloque dentro da sua casa louvores.
Troca o playlist do seu celular. Coloca louvores. É tudo pra mim. Só tua presença, tua presença é tudo. Aonde você está? Fala para Deus: Senhor, faça-se presente na minha vida. Enquanto eu viver, Entra na minha casa, entra na minha vida, entra no meu trabalho, Senhor. o dia em que tua face eu verei. Senhor, entra nas minhas finanças. Dos meus medos não se lembra mais, e o futuro em suas mãos está. Oh, tua presença é tudo pra mim. E sua presença é tudo pra mim. Sua presença é tudo pra mim. Só tua presença é tudo pra mim. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais. Deus abençoe Maria Aparecida. Da tua presença. Portas abertas. Eu declaro sobre sua vida, Maria. Eu quero mais. Surpresa de Deus. Surpresa de Deus. Mais profundo do mar, luz mais alto do céu. Mesmo se o medo chegar, tu estás Eu aplico o sangue. comigo. O sangue de Jesus Cá esteve sobre essas longe casas. de mim. Senhor, abençoa o Pacheco Meu coração que está enfermo, Senhor. vence. Lá em Santa Catarina, Senhor. Meu Em nome de Jesus, coração abençoa te esta família. pertence. Abençoa o Pacheco, Senhor. Eu aplico o teu sangue sobre a vida desse homem. Meu coração te pertence, oh, oh, pois tudo que eu sou. Deus abençoe Eloar. Eloar Marques. Aonde você estiver, sinta a presença do Espírito Santo. Sinta a presença do Espírito Santo. Senhor, abençoa o pastor Célios. Portas foram fechadas. Senhor, eu digo, Senhor, abra portas para este homem, para este pastor, Senhor. Milagres aconteçam.
Todo aquele que tomar uma postura, todo aquele que tomar uma posição de reino, posição em que o reino dos céus governa a terra. Todo homem que tomar uma postura, todo homem que tomar uma atitude essa semana, Senhor, abra as portas, Senhor. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a Ti e só a Ti, Deus. Nada vai nos separar. Venha multiplicar, Você Pai. veio aqui, Multiplica essas sementes. deu por nós, Multiplica esse amor, Senhor. deu por mim. Tira essa maldade, Senhor, do coração. Tira essa inveja, Senhor. Tira essa competição, Senhor. Tira essa inveja do irmão. Fala com essas pessoas, Pai. Espírito Santo, que elas venham te ouvir. Que da mesma forma que o Senhor falou com Daniel, direcionou Daniel, que o Senhor venha direcionar cada um que está ouvindo esta live aqui agora. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só ter você, Deus. Sou totalmente teu. Deus está tirando dos ouvidos da Rafaela. Eu vejo Deus tirando como se fosse um tapume, alguma coisa. E você vai ouvir mais claramente a voz do Espírito Santo, Rafaela. Rafaela do Johnny. Fui contemplar e ser Deus vai falar mais claramente. ser com você, ser com você. Deus abençoe a Ariane Santana, Com você, aonde ela estiver, Senhor. Que ela sinta o teu Espírito agora. totalmente teu. Senhor, eu vejo uma tempestade Fui encontrar de sentimentos, de acontecimentos. Senhor, pelo teu amor. esteja com essa mulher, Ariane Santana. Deus abençoe essa mulher, onde ela estiver agora. A família dela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Eu aplico o teu sangue. Todo laço seja rompido agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso, Senhor. Somos um com você. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Enquanto esse louvor estava sendo ministrado, o Senhor me deu uma palavra. Mateus 5, versículo 11. Bem-aventurados, felizes, seja felizes aqueles, bem-aventurados serão vocês quando? Felizes serão vocês quando? Eu vou te falar uma condicional para você ser abençoado. Por minha causa, Jesus falando isso, Deus falando isso para você. Por minha causa, os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia, mentira contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, quando começarem a falar que você está ficando louco, está ficando fanático, quando levantarem calúnia contra vocês, fique feliz, porque
vai vir uma recompensa sobre a sua vida. Em tempo presente ainda, não é só no céu não, não é depois que você morrer não. No tempo presente, antes de você morrer, o Senhor vai te honrar nesta terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria dar uma oportunidade para você semear na casa do Senhor, e você ofertar na casa do Senhor. Aqui embaixo está a conta da igreja, para você fazer uma transferência de honra para o Senhor. Jamais deixe de ir na casa do Senhor e não ofertar nada. Jamais deixe de sentir uma palavra tão poderosa como essa e não fazer um sacrifício. Anota o número da conta, cadastre essa conta na sua conta bancária, para quando o Senhor falar com você, você fazer uma oferta, fazer o seu dízimo. Porque muitas pessoas estão crescendo e evoluindo através dessa palavra, essa palavra que dá vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Os nossos cultos são às quartas-feiras, às 20 horas. Eu estou confirmando se a gente, parece que já estão começando a reabrir as igrejas. Me mandaram um documento hoje. Eu vou analisar ele, vou perguntar para as autoridades se está valendo. Se estiver valendo, provavelmente a gente já pode começar a voltar aos cultos. Mas de acordo com a lei. Então, parece que vamos ter que separar as cadeiras. Quando você vier para o culto, 1,5 metro de distância, todos com máscara, álcool em gel. E vamos adorar Ele, exaltar Ele. Fazer que esses 2 meses nós estivermos aqui, possamos fazer valer a pena. Mas na página da igreja a gente vai anunciar o retorno, amém? Então, você que for fazer o seu dízimo, a sua oferta, a conta está aqui embaixo. Faça uma transferência, que o Senhor vem te abençoar. A Bíblia diz que o Senhor supre a semente ao que semeia. Você não vai ficar sem. O Senhor vai colocar semente no seu sementeiro, em nome de Jesus. Eu queria abençoar a sua vida, abençoar as suas finanças, abençoar a sua oferta, abençoar o seu dízimo, e que o Senhor venha fazer prosperar, prosperar em nome de Jesus. Portas vão se abrir, coisas maiores, se você se entregar, coisas maiores vão acontecer na sua vida, na sua história. O que para muitos essa pandemia foi um pesadelo, para você será um sonho. Só basta estar no caminho do Senhor. Amém? Deus te abençoe poderosamente. E na quarta-feira às 20 horas estaremos aqui. Compartilhe essa live. Abra uma watch party na sua página. Entra na página da Igreja do Ringue, pessoal de Curitiba. Entra na página da Igreja do Ringue, curta a nossa página, coloca seguir primeiro e convide todos os seus amigos para curtir a página. Porque haverá Igreja no Ringue em Curitiba, haverá Igreja no Ringue em Santa Catarina, haverá Igreja do Ringue em Pernambuco, haverá Igreja no Ringue em Diamantina, haverá Igreja do Ringue em todos os lugares, porque é uma igreja que levanta guerreiros. Amém? E o nosso mestre aqui, o nosso mestre de luta, que nos ensina a lutar, chama-se Jesus Cristo. Com Ele, você não é apenas vencedor, você é mais que vencedor. Deus te abençoe. Vem para um ringue, vem aprender a lutar, vem aprender a vencer. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias.